E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu possa responder na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Este vídeo e todos os demais do canal 6 a 1 são feitos com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é inclusive patrocinador master do Cruzeiro, né? A única casa de apostas que efetivamente investe no nosso clube. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes que te permite ganhar até R$600 em bônus, isso dependendo do sucesso ou não das suas apostas no site. O interessante dessa oferta é que ela compensa eventuais perdas que você tiver num primeiro momento. Só explicando aí basicamente como que funciona a mecânica da promoção, tá tudo muito bem explicadinho lá nos termos e condições. Mas você fez ali o seu primeiro depósito, vamos supor que você coloca R$100 aqui, tá? Você vai lá e faz a sua primeira aposta do dia no valor de R$15, tá? Foca nesse valor. Primeira aposta do dia, R$15. E aí pode ser uma aposta múltipla, pode ser uma aposta simples, do jeito que você quiser. Fez ali a apostinha de 15 contos. Você ganhou a aposta? Legal, o dinheiro é seu. Se você perder a aposta no dia seguinte, a Betfair te dá R$15 em bônus para você utilizar em outras apostas. E aí você pode apostar em jogo do Cruzeiro, jogo de outros times, campeonato brasileiro, os campeonatos europeus que estão chegando aí também, outros esportes. A Betfair é uma casa realmente muito completa, né? Jogos olímpicos aí, tem várias modalidades que você pode apostar também. O que eu sempre gosto de lembrar, hein, galera? Aposta sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Começa com a pergunta do Arthur Almeida. Emerson, em entrevista, o Pedro Júnior diz que o Cruzeiro não será vendido, passará para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Em termos gerais, isso não te preocupa? Arthur, obrigado pela pergunta. Aí a gente tem que entender muito bem o que é desejo das pessoas e o que é que vai acontecer na prática, né? O Pedro Júnior aí é o filho do Pedro Lourenço, então de certa forma ele é um descendente, digamos assim, né? Nessa linha sucessória aí dos donos da SAF do Cruzeiro, mas aquele negócio, quem é que manda no Cruzeiro? Pedro Lourenço. O Pedro Júnior estar trabalhando junto, dentro, conhecendo um pouco mais de futebol, eu acho que é algo importante, né? Pensando que um dia ele pode assumir. E o quanto mais ele entender de Cruzeiro, de gestão de futebol, melhor pra gente. Agora essa questão de passar pros filhos e tudo mais, cara, é muito difícil a gente fazer uma projeção de como estará a situação do futebol, o mundo daqui a décadas, né? Eu acho que ninguém imaginava lá em 2018, por exemplo, que ia acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Todos esses altos e baixos que a gente viveu, sabe? Então, assim, é muito difícil fazer projeções a tão longo prazo assim. Com relação a essa coisa do Cruzeiro eventualmente ser passado de geração para geração, ter uma família que é dono do clube, não é uma coisa que a gente vai ter novidade, viu, gente? A questão é que as pessoas que mandavam no Cruzeiro, elas mandavam no Cruzeiro sem ter comprado o Cruzeiro, né? E aí a gente pode falar de família Massi, a gente pode falar especialmente de família Perrella, que mandou e desmandou no Cruzeiro por décadas, e não necessariamente fazendo um bom trabalho, né? Porque começaram fazendo um bom trabalho, depois esse trabalho se perdeu completamente, e mesmo depois de saírem das funções ali de presidente e tudo mais, ainda era presidente de conselho, montou o conselho deliberativo que levou a gente pro buraco, enfim, então a gente tem que entender que uma família mandando no Cruzeiro não é uma novidade para aquilo que a gente está vivendo, tá? Acho que a gestão do Cruzeiro, ela tem a intenção de fazer investimentos fortes no primeiro momento, no futuro eles querem sim ser autossustentáveis, mas de uma forma diferente do que era proposto pelo Ronaldo, porque o Ronaldo não tinha essa condição financeira para fazer grandes investimentos. Nós estamos falando de um milionário, que é o caso do Ronaldo, e um bilionário, que é o caso do Pedro, seus descendentes e tudo mais. Então a gente tem que entender que essa palavrinha, no caso essa letra, né, o M pro B, já é uma mudança absurda no potencial de investimento que um tem e o outro não. E assim, cara, ter uma gestão de futebol feita de forma meio personalista é algo um pouco preocupante, né? Nessa semana nós tivemos aí um ruído de comunicação, né? Uma coisa que o Pedrinho falou ali de forma informal para outras pessoas, foi gravado, aí chega com outro contexto. Enfim, a gente já discutiu bastante sobre isso essa semana, mas é aquele negócio. Eu acho que o mais importante dessa pergunta para a gente entender,
Eu não tenho muita preocupação, tá? Simplesmente porque entendo que o momento do Cruzeiro mudou, a partir de agora a tendência é que os clubes tenham realmente donos, né, proprietários aí dos seus departamentos de futebol, e sendo o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, pessoas que são cruzeirenses e tudo mais e que têm condição de investimento, isso não é uma coisa que me preocupa nesse momento, tá? Acho que eles podem fazer um ótimo trabalho à frente do Cruzeiro, espero que o façam, e sobre linha sucessória, o que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos, aí eu acho que nem cabe a gente discutir, mano, porque o futebol ele é muito imprevisível pro ano que vem, imagina para a próxima década ou para a próxima geração, isso aí a gente vai entrar aqui num papo de maluco. O Rodrigo Pimenta pergunta, caso o fair play financeiro venha um dia a ser adotado no futebol brasileiro, valeria a pena tomar ações emergenciais para aumentar a receita no ano corrente, permitindo ao Cruzeiro largar na frente dos rivais no cálculo do limite de investimento no ano seguinte? Se sim, quais poderiam ser essas medidas e como o torcedor poderia ajudar? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu particularmente não tenho nenhuma ilusão que o fair play financeiro seja aplicado no futebol brasileiro de uma forma séria nos próximos anos, tá? E aí entra até na pergunta anterior, daqui a 10 anos? Talvez, mas daqui a 10 anos é muito difícil a gente pensar com a cabeça de agora, né? Então, assim, acho que em algum momento vai acontecer? Vai, mas não acho que essa seja uma pauta urgente a partir do momento que a gente vê a incapacidade dos clubes de se organizar para qualquer coisa, né? A própria questão da liga, que estava muito fácil de ser resolvida, os clubes conseguiram destruir a discussão e formar apenas blocos para negociação de direitos de transmissão de TV, o que é uma perda muito grande, né? Infelizmente, os clubes de futebol brasileiros, eles são geridos por gente que é muito pequena, cara, é incapaz de enxergar o produto e tentar melhorar para todo mundo, né? É sempre aquela coisa, eu quero melhorar para mim e quero foder o coleguinha. Dessa forma, ninguém consegue atingir todo o potencial que deveria ter. E só explicando de uma forma bem simples, quem não entende o que é o fair play financeiro. É teto de gastos? Não necessariamente. O fair play financeiro, gente, foi uma coisa criada lá no futebol europeu, né, e estabelecido no seguinte sentido: evitar que os clubes entrem num processo de falência. Acontece em alguns lugares ainda, eventualmente alguns clubes falem. Recentemente nós vimos aí notícia envolvendo o Bordeaux, né, que já foi um clube bem relevante, campeão na França, que agora está numa situação muito triste. Mas a ideia da UEFA, quando criou o fair play financeiro, era evitar a quebradeira de clubes, que aconteceu muito por causa da entrada de donos, né, donos irresponsáveis, que brincavam um pouquinho ali de futebol manager da vida real, cansavam, deixava o clube cheio de dívida, foda-se, parava de pagar, e aí o clube acabava definhando, eventualmente até acabando. Então houve esse movimento lá na Europa, e o fair play financeiro ajuda a resolver esse tipo de coisa. Só que lá na Europa mesmo, ele é aplicado de uma forma extremamente, como é que eu posso dizer, é parcial. Tem clubes que burlam o fair play financeiro e não dá nada. Todo mundo deve se lembrar da situação do Manchester City, que tem mais de 100 acusações de quebrar o fair play financeiro do campeonato inglês, né? Como nós tivemos o mesmo Manchester City infringindo regras a nível europeu, no final das contas não foi punido porque, não, acabou o prazo, prescreveu o crime, e no final das contas o crime compensou. E eu tô falando do Manchester City como exemplo, mas tem caso de Paris Saint-Germain, tem caso de clubes mais relevantes, o Milan já foi punido, sabe? Clubes de diversos países. Teve clube que já foi extinto por causa de fair play financeiro. Eu lembro do Dnipro, que é um clube ucraniano que chegou a fazer final de Liga Europa, que simplesmente acabou, não é mais um clube profissional lá na Ucrânia por causa disso, né? Acabou devido a dívidas que não tinha como arcar. E a lógica do fair play financeiro é: você tem que gastar dentro da sua arrecadação. Você não pode gastar mais dinheiro do que você arrecada. Só que o fair play financeiro, sendo aplicado do dia para a noite, ele se torna uma ferramenta injusta. Por quê? Você vira e fala assim, não, a partir de agora tem fair play financeiro. Quem já está faturando muito, igual um Flamengo da vida, por exemplo, que fatura 1 bilhão e 300 milhões de reais, esse time está tranquilo. O Flamengo pode gastar o tanto que quiser porque já tem uma arrecadação monstruosa. Quem está com arrecadação de 200, 300 milhões, igual o Cruzeiro e outros clubes que vieram de Série B, já não vão ter condição de competir em pé de igualdade. A ideia é sempre estabelecer, né, lembrando aquela canção do grande grupo As Meninas, é isso aí, gente. O de cima sobe, o de baixo desce, entendeu? É uma coisa que pode ser aplicada, o fair play financeiro por si só, para ajudar quem já tem muito e para ferrar quem está lá embaixo. Você não permitir uma alternância de poder. E agora
agora falando de ações práticas, o que o Cruzeiro poderia fazer, eu acho que está sendo feito agora, que era investir no clube, enquanto não existe fair play financeiro. O Cruzeiro está investindo, né, para reforçar o time e tudo mais, ter qualidade no plantel. Lembrando que o Cruzeiro não deve nada a ninguém, as dívidas que o Cruzeiro tem, elas estão equacionadas, estão sendo pagas, então tá tudo certo. Ninguém tem que vir encher a porra do saco. O Cruzeiro renegociou as suas dívidas, não está inadimplente, vamos em frente, não tem por que render nesse tipo de discussão, beleza? E assim, o que o torcedor pode fazer? Eu acho que primordialmente o torcedor comprar esse barulho, investir no clube e ajudar. Qual é a forma mais simples e prática? Sócio-torcedor, né? O Cruzeiro, inclusive, tem essa coisa de querer bombar o sócio-torcedor, chegar até 100 mil sócios esse ano, que eu acho que é uma meta possível, tá? Porque nós já tivemos esse número, algo até maior em outro momento, e é a melhor forma que o torcedor pode ajudar o clube. Por quê? Aumentando o sócio, você está aumentando a arrecadação, a receita do clube, né? Com quanto mais receita o Cruzeiro tiver de forma orgânica a partir da sua torcida, menos a gente vai depender eventualmente de aportes do Pedro e mais a gente estará preparado para um eventual fair play financeiro se um dia ele acontecer. Porque o fair play financeiro ele barraria investimentos como esse do Pedro. Não poderia chegar um camarada, mesmo que seja dono do clube, e botar 200 milhões. Isso não seria permitido dentro de uma lógica de fair play financeiro, entendeu? Você tem que gastar dentro da arrecadação orgânica do clube. O grande personal pergunta: Emerson, para você de 2020 para cá, o Machado foi o jogador mais importante da reconstrução do Cruzeiro? O grande personal, obrigado pela pergunta, é um questionamento interessante, cara. Eu fiquei matutando um pouco aqui e assim, eu não acho que exista um jogador apenas que a gente possa ser citado, e acho que se a gente pensar, né, 2020, 21, 22, 23 até 24 agora, fazendo esse recorte de 5 temporadas, eu acho que a gente pode pensar, porque o Felipe Machado foi um cara que esteve em 2020, num momento horrível, 2021 ele ficou de fora porque ele era atleta do Grêmio, né? Volta em 2022, ajuda no acesso, 2023 ele ajuda na permanência, em 2024 agora ele faz até algumas boas partidas aí e seguiu o rumo dele, que seja muito feliz lá no Vitória. Só que eu acho que não dá pra gente apontar essa questão do atleta mais importante na reconstrução do Cruzeiro sem lembrar aspectos extra-campo que aconteceram especialmente naquele período 2020 e 2021, de alguns atletas que roeram o osso e não estão aqui agora para, entre aspas, comer o filé, né? Porque o Cruzeiro agora tá numa situação muito melhor, de Série A, brigando na parte de cima, enfim. Então, assim, não dá pra gente falar o Machado é o cara mais importante da reconstrução e esquecer de Marcelo Moreno, de Fábio, de Rafael Sobis, de Manuel, esses caras que foram importantes não apenas pro Cruzeiro dentro de campo, mas pro Cruzeiro sobreviver, né? São caras que ajudaram funcionários do clube a se manter até alguma dignidade no momento mais complicado da história do Cruzeiro. Então eu não consigo fazer, afirmar essa questão que o Machado foi o mais importante, porque o Machado nem tinha condição financeira para ajudar, né? O Machado era um cara que veio para o Cruzeiro em 2020, depois de jogar uma Série C pelo São José. Ele era um atleta que pertencia ao Grêmio, mas era um jogador largado, não era um jogador que o Grêmio valorizava, né, que prezava muito por esse atleta. E ele conseguiu aqui no Cruzeiro se encontrar um melhor futebol, né, achar um lugar para chamar de casa, a gente pode dizer assim, passou por problemas de saúde, uma série de situações. Então eu acho que o Machado talvez seja o jogador mais representativo de todo o processo. Mais importante eu acho que não, tá? Porque o que aquela galera fez, cara... Gente, o Moreno emprestou dinheiro pro Cruzeiro, o Fábio, o Manuel, o Sobis, os caras falando, né, os relatos lá, comprava café para levar pro pessoal tomar no clube, ajudava a pagar a faculdade de filho de funcionário, ajudar a pagar conta, sabe? Então, assim, eu acho que esses aí não dá para você esquecer o que esses caras fizeram, tá? Mas o mais representativo de todo o processo, talvez por ter vivido quase tudo, eu acho que pode ser o Felipe Machado, sim, um grande, tá? Um jogador que merece todas as reverências e sai do Cruzeiro pela porta da frente. Muito obrigado, Felipe Machado. O Pedro HQ pergunta: com todos os atacantes à disposição e rendendo segundo a média de suas carreiras, qual seria a sua dupla titular na formação atual? Pedro, obrigado pela pergunta. Esse questionamento é interessante, hein? Essa aí de qual é a melhor dupla de ataque, isso aí dá um pano pra manga, dá uma discussão boa. A gente tem, né, para centroavantes, assim,
Dineno, Caio Jorge e Rafa Silva. Eu acho que esses são mais camisas 9 e atacantes de mais mobilidade, Lautaro Dias, Arthur Gomes e Gabriel Veron. Eu acho que são os 6 atacantes principais do elenco do Cruzeiro. Se você me perguntar assim, ó, todo mundo 100% fisicamente, qual é a sua dupla de ataque? Para mim, o Dineno é titular, porque ele é o melhor finalizador do Cruzeiro. Se olha a carreira do Dineno, é o jogador que disparadamente tem mais gols marcados, inclusive. O segundo nessa lista de mais gols marcados é o Rafa Silva, tá? Primeiro Dineno, depois Rafa Silva. Aí a gente tem o Lautaro e o Caio Jorge ali com um pouco mais de 20 gols marcados na carreira. O Arthur Gomes mais ou menos nessa faixa, mas com uma média de gols bem pior, né? O Arthur Gomes nunca foi um jogador de fazer muitos gols. E o próprio Gabriel Veron é um jogador muito jovem, né? O Gabriel Veron, assim, mostrou muito potencial na época de Palmeiras, mas com alguns problemas físicos, alguns problemas de comportamento também. Ele acabou não tendo, assim, uma carreira tão brilhante até o momento. Então, assim, a minha dupla de ataque tem Juan Dineno, tá? Acho que o Dineno 100% fisicamente, tecnicamente, é o melhor atacante que a gente tem. E eu, neste momento, eu tô gravando esse vídeo, inclusive, antes da partida contra o Botafogo, tá? Então, pode ser que, sei lá, o Caio Jorge meta 3 gols aqui e isso fique datado. Mas eu tô gravando antes. E assim, pensando hoje, seria Lautaro. Eu acho que o Lautaro, por característica, movimentação, correria, marcar zagueiro, eu acho que ele casa bem com a característica do Dineno, que já é um jogador um pouquinho mais fixo, né? Um pouquinho mais de área, embora possa se movimentar, tá? Então a minha dupla seria Lautaro e Dineno. Se a gente pensar em projeção de carreira, em futuro, em talento, eu acho que o Gabriel Veron, se ele conseguir, né, focar no futebol, parar de atropelar as coisas e parar de se machucar, eu acho que o Gabriel Veron talvez até teria potencial para ser esse segundo atacante, sabe? Eu acho que ele é bom finalizador, ele é rápido, ele tem habilidade, ele precisa se envolver um pouco mais nos jogos. O melhor Gabriel Veron não foi mostrado com a camisa do Cruzeiro, é aquele que a gente viu no Palmeiras, né? Ele estava pegando ritmo, infelizmente se machucou. Então é a discussão que fica para mim. Eu acho que o Rafa Silva, se ele conseguisse, né, voltar àquele nível do melhor Rafa Silva lá na época de Japão, de China e tudo mais, ele seria um jogador muito determinante, assim, porque ele é um cara que sabe fazer gol, que tem talento, que tabela, tem qualidade também. Eu acho que nós estamos bem servidos no ataque, tá? Eu acho que o Arthur é um jogador de outra característica, ele já não é tão atacante, ele é mais ponta, né? Embora tenha jogado centralizado algumas vezes ali por necessidade. Então a minha dupla, sem ficar em cima do muro, seria hoje Dineno e Lautaro. Mas pensando em potencial, talvez o Veron até tenha mais do que o Lautaro, né? Tenha mais recurso aí. A questão é que o Veron precisa conseguir mostrar isso dentro de campo. O João Vitor pergunta, na sua opinião, o que é melhor para a formação de jogadores nos juniores? Fazer com que o atleta aprenda várias funções dentro do jogo, exemplo Joseph e Vitinho, e adquira um conhecimento tático mais abrangente, ou tornar o jovem especialista em sua posição, evitando o desgaste gerado pelas improvisações? João Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que lembrar que revelação de jogador, né, como tratar cada jogador da categoria de base, não acho que seja um método, tá? Eu acho que você tem que analisar as características do jogador, o que você precisa no time eventualmente, a forma de jogo do profissional, para ir moldando o jogador dentro dessas características. Então, assim, a gente vê jogadores como o Vitinho, como o Joseph, que jogaram em vários papéis, o próprio Japa também, né, com o Fernando Seabra, desempenhou diferentes funções lá na categoria de base. Mas tem alguns jogadores na base que jogam sempre na mesma função. Você tem, por exemplo, o Juan Índio, ele é centroavante. Você tem o Guimeira nem tanto. O Guimeira é um meia, às vezes joga um pouquinho mais recuado, às vezes até falso 9. Você tem o Henrique Silva, que às vezes é zagueiro, às vezes é volante. Mas, tipo, os laterais são laterais, né? Embora o Ítalo, por exemplo, seja lateral, já tenha jogado como volante. Mas, enfim, tem jogadores que não sempre são modificados. O Pedrão, por exemplo, é um jogador do sub-20 do Cruzeiro, desde sempre zagueiro, jogando ali pelo lado direito ou centralizado na defesa. Tem alguns jogadores que têm característica que o técnico olha e fala, ó, acho que eu posso testar aqui, fazer essa variação. Outros jogadores já têm uma característica de especialista em uma posição, às vezes até pelo biotipo, né? Uma condição física mesmo. O Caio Marques pergunta, segundo a bibliografia basqueteira, um double-double ocorre quando o jogador alcança a marca de 2 dígitos em 2 estatísticas diferentes em uma partida. Adaptando isso para o futebol, considerando que o Matheus Pereira está prestes a alcançar esta marca, quais foram as últimas vezes que um jogador do Cruzeiro fez um double-double em uma temporada
considerando aí gols e assistências. E de cabeça ele chutou que foi o Everton Ribeiro. Caio, obrigado pela pergunta. Errou, tá? Não foi o Everton Ribeiro o último jogador do Cruzeiro a alcançar 10 gols e 10 assistências na mesma temporada. E só pontuando sobre o Matheus Pereira, no momento que eu estou gravando o vídeo, né? O Matheus tem 9 gols e 10 assistências. Eu espero que ele tenha alcançado o double-double fazendo gol no Botafogo ou dando assistência. Enfim, importante é que o Cruzeiro ganhe, tá? Mas vamos lá, quem seria então o último a alcançar esses 10 gols e 10 assistências? Rufem os tambores. Essa praga aí, ó, Diabo Neves, tá? O Thiago Neves na temporada 2017 marcou 17 gols e deu 14 assistências em 57 partidas. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu estou sentindo dor física nesse momento por ter que exaltar alguma coisa de Thiago Neves, né? Esse cidadão a qual eu nutro absoluto desprezo por tudo que ele fez no Cruzeiro, especialmente em 2019, mas sendo justo, né? A temporada 2017 do Thiago Neves foi muito boa, tá? Ele chegou ao Cruzeiro, o primeiro ano de Cruzeiro dele foi espetacular, o segundo foi meia boca e o terceiro foi um lixo completo, tá? Mas essa primeira temporada dele no Cruzeiro ele jogou muito, fez gol, foi decisivo, muitas assistências, né? Era um jogador que centralizava a criação do Cruzeiro, tanto que o Arrascaeta muitas vezes jogava ali pelo lado esquerdo e tudo mais. O Arrascaeta nem era tão titular assim com o Mano Menezes, né? Enfim, o técnico tinha lá seus problemas. Mas o Thiago Neves jogou muita bola. Se ele sai do Cruzeiro, inclusive, no início de 2018, quando teve a proposta lá do Al Hilal, todos nós seríamos muito mais felizes, tá? Porque não teríamos vivido tudo que aconteceu depois. Porque o Thiago Neves em alto nível do Cruzeiro foi em 2017. 2018 foram só lampejos. Na temporada 2016, o De Arrascaeta teve ótimos números. Ele fez 14 gols e deu 18 assistências em 52 partidas. E eu confesso que esse número até me surpreendeu um pouquinho, tá? Especialmente esse alto número de assistências, né? O Arrascaeta fez um belo ano em 2016. É interessante isso, né? 2015 ele oscilou, 2016 ele foi melhor, 2017 deu uma caidinha os números do Arrascaeta e 2018 ele fez também um grande ano, né? Ele não entrou no double-double em 2018 por uma assistência, ele deu 9 assistências na temporada, tá? Mas o Arrasca jogou muita bola com a camisa do Cruzeiro, né? É um jogador que também merece ser exaltado por isso. A saída dele foi problemática no primeiro momento, depois a gente entendeu, né, que ele tinha ali numa negociação o empresário do Arrascaeta, que não é flor que se cheire, e o Itair Machado, que eu vou evitar falar alguma coisa, né? Porque todo mundo sabe do que tipo de pessoa é. Então, no final das contas, eu acho que o Arrascaeta foi perdoado pelo tempo, né? Se quiser voltar um dia, eu vou ficar muito feliz. E antes desses dois, Caio, o Everton Ribeiro, lá em 2013, conseguiu um double-double, tá? Foram 15 gols e 11 assistências em 54 jogos pelo Cruzeiro. Na temporada 2014, o Everton não conseguiu, ele não chegou a marcar 10 gols. Nas assistências ele passou, mais gols ele não alcançou o número. E para quem ficou curioso, e o Ricardo Goulart? Ricardo Goulart não chegou a 10 assistências em nenhuma das duas temporadas pelo Cruzeiro, tá? Por isso que ele não alcança, embora tenha passado nos gols, né? Marcou inclusive 24 gols em uma temporada, se eu não estou enganado. Mas tá respondido então, gostei muito da pergunta. E para fechar, o Ciro Campos pergunta: Emerson, você é conselheiro ou tem intenção de ser? Ciro, obrigado pela pergunta. Agora é a hora de dar aquela resposta bem passivo-agressiva, né? Bem poucas ideias. Não sou, não quero ser e tenho raiva de quem é, tá? Inclusive nunca fui nem sócio do Cruzeiro, né? Do clube Cruzeiro, para acessar piscina, esse tipo de coisa, que é critério básico para você poder ser conselheiro do clube. Você tem que ser sócio do clube social. Eu nunca fui associado, tá? Nunca tive nem dinheiro para isso. Mas enfim, mano, não tenho nenhuma vontade de ser. Fico muito feliz, inclusive, que os conselheiros não tenham mais poder no clube, né? Porque eles podem mandar lá no clube, nas piscinas, na sauna, na quadra de peteca. Isso aí o sócio pode continuar dando palpite lá, né? Os conselheiros. Agora, no futebol, acabou, tá? Com a chegada da SAF, foi feita aí, digamos assim, um arrendamento do futebol do clube para a SAF, né? E os conselheiros que outrora causaram tanto mal ao Cruzeiro, né? Vocês devem se lembrar daqueles patéticos episódios de conselheiro reclamando que não ia ter lugar para parar o carro, enquanto o clube estava para acabar, né? Teve isso. Mas enfim, aquilo ali, gente, é parte do passado. E para quem se importa com o Cruzeiro enquanto instituição esportiva, né, de futebol, de vôlei, de outras modalidades também, mas enfim, para quem é torcedor do Cruzeiro como eu e não pretende se associar ao clube social, não faz nenhum sentido querer ou ser conselheiro também.
Tá? Então eu não sou conselheiro, não pretendo ser, estou muito feliz com a minha condição de torcedor do Cruzeiro, de sócio torcedor, tô lá pagando minha mensalidade todo mês tranquilamente, tá? E acompanhando o Cruzeiro cada vez mais forte, tá bom? Conselheiro dando palpite, né? Se vendendo por noite de caldo, camisa oficial, ingresso igual aconteceu, isso aí não existe mais não, galera, tá? Coisa boa, alegria, passou esse período nefasto da nossa história e agora vamos focar num Cruzeiro muito forte, naquilo que ele existiu para ser, né? Um clube esportivo muito focado no futebol, que tem outras modalidades também, mas Cruzeiro, clube de futebol e que valoriza muito o trabalho esportivo, tá? Vamos esquecer esse pessoal, galera da associação, o fulano é o presidente, que se foda, não manda bosta nenhuma, tá? E a dívida da associação está sendo paga no acordo com a SAF, tá tudo certinho. O Cruzeiro está caminhando muito bem e a tendência é que os próximos anos sejam cada vez melhores, tá bom? E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta para a próxima edição. Por hoje é isso então, galera. Amanhã a gente volta com as lives de notícia e tudo mais. E eu espero que o Cruzeiro tenha vencido o Botafogo. Vamos ver, né? Tesão pra caralho e equilíbrio em qualquer circunstância. Nem euforia, nem desespero. Tesão e equilíbrio. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!